Estou na renda variável fazem 2 anos. Faço os meus aportes mensalmente visando boas empresas e fundos imobiliários. Meu patrimônio tem aumentado bem devido aos aportes, mas com tanta volatilidade na minha carteira, está com a rentabilidade baixa. Busco a renda passiva com proventos e isso tem aumentado mês a mês. É errado ter esse pensamento e visar apenas na renda e não se importar tanto com o patrimônio? Obrigado. Fernandão, super normal, meu amigo. Aliás, essa é uma das ideias de quem está na parte da constituição do seu patrimônio. Tá? Então, vai ter momento que ele vai cair, vai ter momento que ele vai andar de lado, e para quem está construindo o patrimônio, esses são os melhores momentos, porque você consegue comprar bastante ativo, né, e esses ativos estão gerando renda para você, sua renda está subindo, quer dizer, seus ativos estão sendo eficientes em gerar um fluxo de caixa para você, mesmo que eles não estejam crescendo. Então, imagina, você tem uma vaquinha, aquela vaquinha dá 10 litros de leite. A mesma vaquinha no outro ano passou a dar 12, e você só tem uma vaquinha. E aí você no outro ano passou a dar 13 litros de leite, e você só tem uma vaquinha. De repente a vaquinha, deu outra vaquinha, teve um bezerro, agora você tem duas vaquinhas. Aquela vaquinha começou a dar 13 litros de leite, e a outra vaquinha daqui a pouco está produzindo também. Então a sua carteira ela vai crescendo ao longo do tempo, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. O que acontece é que, como você colocou lá, que você colocou boas empresas e for bons fundos imobiliários, normalmente, quando a gente olha o portfólio e a pessoa fala isso, ela tem boas empresas, significa que são empresas consolidadas, empresas líderes de mercado, empresas com boas marcas. Essas empresas, elas têm um bom fluxo de caixa e uma boa perenidade, elas oferecem segurança, e normalmente essa segurança, ela é inversamente proporcional ao risco, né? E como ela não tem risco, ela não cresce. Então, para você ter uma carteira em que ela cresce muito, você teria que colocar empresas menores, empresas small caps, empresas com maior risco, para que a sua carteira nominalmente crescesse mais do que crescesse a possibilidade de você de gerar caixa. Então, você tem que colocar ativos de crescimento para dar um crescimento maior na sua empresa, nesses momentos em que o mercado está de lado. Porque assim, ó, o mercado é composto de diversas empresas. Essas empresas estão com diversos setores, e esses setores são em diversas áreas, e têm diversas estratégias. De repente, em um setor que está estagnado, vem uma empresa que ela é disruptiva, ou que ela vem com uma tecnologia diferente, e ela dobra de tamanho em determinado ano, né? Então, você tem lá uma empresa que está dando cashback quando ninguém dava cashback. Ela fez um IPO, dobrou a quantidade de valor, né, do valor da ação dela. Ela saiu, o valor do custo, em 2 meses ela estava o dobro. Você teve um crescimento, mas não necessariamente aumentou a sua renda. Tá? Então, a característica do portfólio que você montou é um portfólio que ele é estável, que ele corrige a inflação e que está pagando bons dividendos. Muito bom. Você tem ali um portfólio que está com essa cara. Se você quiser aumentar isso, você tem que colocar outros ativos. Tá? Então, às vezes você pega uma constituição de portfólio que ela te dá uma determinada característica e aquela característica é a que você não deseja. Então você tem que mexer naquela configuração, beleza? Mas a vida é assim mesmo. E nesse momento que está andando de lado, é o momento em que você está fazendo aporte, você está recebendo a sua renda. Agora, começou a cair demais, começou a cair a renda, aí você vai ver o que está acontecendo, porque os seus ativos diminuíram a capacidade de gerar renda. Por quê? É um efeito específico de algum setor? É um efeito específico de algum ativo? É algum prejuízo não recorrente? É um prejuízo recorrente? Houve alguma coisa que modificou o status daquela empresa como uma empresa de boa marca? Ela perdeu o mercado? Ela perdeu o market share? O que aconteceu? Né? Aí você vai entender o que foi que atrapalhou a sua carteira naquele momento, tá? Mas não esquenta muito com rendimento, não. O rendimento, na verdade, se ele estiver pagando acima da inflação, se ele estiver de acordo com o seu risco, e se ele estiver de acordo com a taxa esperada que você teve daquele investimento, ele não é ruim. Né? O ruim é o contrário. É quando você estima um determinado retorno e ele não chega. Aí você tem um custo de oportunidade que vale a pena você dar uma conferida para ver se está tudo certo. Complementa alguma coisa aí, China? Sim, de 2013 até 2016, ali mais ou menos, a gente teve uma subida de taxa de juros e os fundos imobiliários sofreram bastante. Então, quem investe em fundo imobiliário há um pouco mais tempo, você ia aportando, né, o dinheiro e a sua conta ela ia caindo. Então,
cada mês, né, você colocava um monte de dinheiro lá, ia aportando, e você tinha cada vez menos patrimônio, né? O patrimônio ia caindo ao longo do tempo, né? Esse tipo de coisa, ela mexe um pouco com o psicológico, né, de quem está começando. Você fala, poxa, como assim, parece que eu estou enterrando dinheiro, né? Pego o dinheiro todo mês, coloco aqui, e quando eu vou olhar, meu patrimônio lá está menor, né? Como é que isso acontece? Você está com mais cotas, né? Você está comprando mais cotas de determinados fundos, só que o seu patrimônio está diminuindo nominalmente. É uma fase, vão acontecer outras fases dessa, e que é uma fase chatinha, né? Mas não dá para você ter tudo na vida, gente. Eu brinco muito assim, ou você está rico, né? As ações estão bombando, os fundos imobiliários estão bombando e tal, mas quando você vai aportar naquele mês ali, está tudo caro, você fala, poxa, eu vou comprar o quê? Está tudo caro, né? Ou então, você tem um monte de coisa barata para comprar, mas você está pobre, né? Você está comprando tudo baratinho ali, tudo caiu e tal, mas no mês que vem ainda cai mais ainda. O investidor de longo prazo, ele vai tendo todos esses momentos de investir, né? Então, você vai investindo normalmente em todos esses momentos. É muito difícil você fazer essa distinção, essa marcação ali, comprar só na baixa, né? É uma ilusão que as pessoas têm, que elas vão fazer isso aí de forma consistente, né? É bem difícil. Tá? Então, assim, algumas pessoas geniais conseguem, né? Conseguem entregar excelentes retornos, porque eles são acima da média. Mas, normalmente, a maioria das pessoas, elas têm que juntar realmente o patrimônio ali ao longo do tempo e não se preocupar tanto com o patrimônio em si. Então, nesse caso, o seu, que você está vendo, né, o seu patrimônio caindo, mas a sua renda está subindo, isso aí é um refrigério, né? Então, você vai, poxa, minha renda está subindo, estou tranquilo, deixa o patrimônio lá, tá beleza. A única coisa que você tem que prestar atenção é que se esse patrimônio não está caindo porque alguma empresa é muito ruim, algum fundo é muito ruim. Se tiver só bons ativos, problema nenhum, né? Deixa cair, ele vai voltar, enquanto isso aproveita para comprar mais barato e aumentar a sua renda passiva. E é isso que importa aí no final das contas.